Atualmente, há um submarino russo no Oceano Ártico, diferente de todos os outros. O Belgorod, com 184 metros, é o submarino mais longo já feito. Uma relíquia da Guerra Fria reformada, que ficou 20 anos em um estaleiro sendo completamente transformado, com 6 grandes tubos presos ao casco, provavelmente com mais complexidade que simples parafusos. Mas você entendeu. Cada um desses tubos foi projetado para transportar uma arma que não se encaixa perfeitamente em nenhuma categoria existente. Ela se chama Poseidon. A OTAN a chama de Canyon. Os russos inicialmente chamaram de Status 6, antes de um concurso público que resultou em um nome mais mitológico, embora Status 6 pareça mais nome de espião, tipo Status 6 liberado. No papel é um torpedo, mas essa palavra não define o que falamos hoje. Esse negócio tem cerca de 20 metros de comprimento, aproximadamente 2 metros de diâmetro e pesa algo em torno de 100 toneladas. Aliás, um torpedo pesado padrão. O tipo de torpedo que submarinos vêm disparando uns contra os outros desde a Segunda Guerra Mundial tem cerca de 7 metros de comprimento e pesa cerca de 2 toneladas. O Poseidon está muito mais próximo de um pequeno submarino do que de qualquer coisa que você reconheceria como um torpedo. Novamente, ele pesa 100 toneladas. Aqui está o detalhe. Ele tem seu próprio reator nuclear, não apenas uma ogiva nuclear, embora também tenha uma dessas. Ele tem uma verdadeira usina nuclear miniaturizada instalada dentro do casco, gerando o calor e a eletricidade para mover essa coisa pelos oceanos. Teoricamente, ele tem alcance ilimitado. Uma máquina se arrastando pelo fundo do mar, a profundidades de até 1000 metros, indo em direção a uma costa que não vai perceber sua aproximação. E quanto à ogiva? A maioria dos analistas confiáveis estima entre 1 e 2 megatons, cerca de 100 vezes o poder da bomba de Hiroshima. Ao contrário de um míssil balístico intercontinental que cruza a atmosfera, onde pode ser rastreado e teoricamente abatido, Poseidon viaja sob o oceano. A TV estatal russa descreveu animadamente o impacto de uma arma dessas em uma cidade costeira. Tsunamis radioativos, portos inutilizáveis por décadas e áreas metropolitanas contaminadas irreversivelmente. Algumas dessas afirmações são provavelmente exageradas, mas esse míssil ainda estragaria o dia de alguém. Mas a grande questão é, quanto disso é realmente real e quanto disso é teatro russo? Veja, o governo russo realmente tem o hábito de anunciar superarmas com essas demonstrações espetaculares em CGI e essas afirmações ousadas. E então eles ficam bem quietos quando os jornalistas começam a pedir, você sabe, provas. O míssil de cruzeiro nuclear Borufusnik, por exemplo, aparentemente caiu em vários testes e pode nunca funcionar de fato. Mísseis hipersônicos, que seriam produzidos em massa, estavam disponíveis em quantidade bem menor do que o divulgado. Então, Poseidon é uma arma apocalíptica funcional, um demonstrador de tecnologia inacabado ou um espantalho extremamente caro projetado para deixar os planejadores de defesa ocidentais um pouco nervosos? A resposta, pelo que podemos perceber das fontes que temos, provavelmente é um pouco dos três. E essa ambiguidade, na verdade, faz parte da estratégia. Veja, a ideia de usar armas nucleares para devastar as linhas costeiras inimigas não é nova. Físicos soviéticos já estavam esboçando conceitos para ataques nucleares submarinos quase assim que entenderam o que uma bomba nuclear poderia fazer. E a lógica disso é bem simples. Os Estados Unidos têm muitas coisas muito importantes localizadas bem ao lado do oceano, coisas como cidades, portos, bases navais, estaleiros. Se você pudesse transportar uma arma nuclear pelo mar, em vez de pelo ar, poderia contornar todas aquelas incômodas defesas aéreas. Os americanos investiam bilhões de dólares na construção. Uma das primeiras propostas sérias foi de Andrei Sakharov. Sim, se você reconhece esse nome, é o mesmo físico que depois ficou famoso como dissidente e ativista dos direitos humanos. Nos anos 1950, antes de seu despertar político, Sakharov sugeriu criar um torpedo gigante com ogiva termonuclear, lançado de submarino e detonado perto da costa americana. Que mudança de carreira você teve, Sakharov? O objetivo não era precisão, era força bruta, destruição apocalíptica, ou bem ao estilo da Guerra Fria.
Criar uma explosão submarina massiva, gerar ondas enormes, irradiar portos e deixar o inimigo atordoado, antes mesmo que eles soubessem o que aconteceu. A Marinha Soviética estudou isso, chamou de T-Queens, e as especificações eram absurdas, mesmo para os padrões da Guerra Fria. Um torpedo com cerca de 24 metros de comprimento, pesando mais de 40 toneladas, carregando uma ogiva na faixa de múltiplos megatons. Os primeiros submarinos nucleares soviéticos foram parcialmente projetados em torno da ideia de carregar essa verdadeira fera, mas o projeto não foi adiante. A tecnologia não era madura e muitos planejadores militares soviéticos consideravam o conceito estrategicamente duvidoso. Por que criar um torpedo gigante se é possível fazer várias armas menores e mais flexíveis? O T-15 foi, então, abandonado. Soviéticos e americanos adotaram torpedos nucleares convencionais, armas menores lançadas de tubos padrão e usadas taticamente contra frotas inimigas. Ambas as superpotências usaram esses torpedos durante a Guerra Fria. Embora assustadores, não eram superarmas capazes de destruir a civilização. Isso poderia ter sido o fim do conceito de torpedo gigante, exceto por um detalhe: a defesa antimísseis. Aqui começa de fato a história moderna de Poseidon. Por décadas, a dissuasão nuclear se baseou no princípio sombrio da MAD, a destruição mútua assegurada. Se você lançar seus mísseis em mim, lançarei os meus em você e ambos destruiremos o mundo. Ninguém ganha, ninguém atira primeiro, e todo esse sistema depende dos dois lados. Acreditando que a retaliação é garantida, que não há como lançar um ataque inicial sem sofrer consequências catastróficas em troca. Mas o que acontece se um dos lados começar a construir sistemas que, teoricamente, possam interceptar mísseis inimigos? Os Estados Unidos saíram do Tratado de Mísseis Antibalísticos em 2002 e instalaram defesas antimísseis no Alasca, Califórnia e depois no leste da Europa. Autoridades americanas afirmaram que esses sistemas visam combater estados párias como Coreia do Norte ou Irã, não o grande arsenal nuclear da Rússia. Definitivamente não, quero dizer, tecnicamente isso provavelmente era verdade. Um punhado de interceptadores não pode, realisticamente, parar centenas de ogivas russas, mas os planejadores militares russos, em vez disso, viram o começo de uma nova tendência. Alguns interceptadores hoje podem virar dezenas amanhã, e essas dezenas, centenas. E se, em 20 ou 30 anos, a defesa antimísseis dos Estados Unidos funcionasse tão bem que neutralizasse um ataque russo, isso acabaria com a DMA. Esse medo, justificado ou paranoico, impulsionou boa parte da modernização nuclear russa nos anos 2000 e 2010. O objetivo era criar vetores inalcançáveis por defesas antimísseis. Veículos hipersônicos planadores que manobram de forma imprevisível durante a reentrada, mísseis de cruzeiro que voam baixo e devagar sob a cobertura do radar, e, eventualmente, um drone subaquático que agora nem sequer voa. A primeira pista pública apareceu em novembro de 2015, durante um acidente aparentemente conveniente. A televisão russa estava cobrindo uma reunião entre Vladimir Putin e seus comandantes militares. E as câmeras acabaram flagrando um slide de apresentação que não deveria ter sido transmitido. O slide mostrava um esquema de algo chamado Sistema Multipropósito Oceânico, Status 6, descrevendo um veículo subaquático autônomo carregando uma ogiva nuclear movido por um reator nuclear. Alcança até 10 mil quilômetros e opera a 1000 metros de profundidade. Analistas ocidentais já monitoravam os sinais desse programa há anos. Mas o slide vazado foi a primeira confirmação oficial, e esse vazamento em si quase certamente foi deliberado, daí o modo como vazou. Você não transmite acidentalmente especificações militares confidenciais na televisão nacional. Durante uma reunião com o presidente, isso foi um sinal enviado para Washington. Dizia: estamos criando algo que vocês não podem impedir e agora queremos que saibam. 3 anos depois, Putin oficializou isso em seu discurso de março de 2018 à Assembleia Federal. Ele apresentou várias novas armas estratégicas, com vídeos animados mostrando mísseis driblando defesas e ogivas, e caindo sobre algo que parecia suspeitamente com a Flórida, porque aparentemente Flórida. Entre elas estava Poseidon, agora um nome próprio escolhido pelo público. Eu teria preferido Missile Mac Missile Face.
O momento não foi coincidência. A Rússia estava sob sanções após anexar a Crimeia. As relações com a OTAN estavam no pior momento desde a Guerra Fria e Putin enfrentava a eleição presidencial. Um discurso sobre superarmas invencíveis agradou ao público interno. Se todas essas armas realmente funcionavam como anunciado era, por enquanto, meio que irrelevante, mas por trás da propaganda havia engenharia de verdade. Então vamos entrar nos detalhes técnicos, certo? O tamanho é realmente o que torna o Poseidon tão incomum, e é por aí que devemos começar agora. O torpedo pesado padrão, como o americano Mark 48, o russo UGSP e britânico Spearfish, mede geralmente de 6 a 7 metros e pesa entre 1,5 toneladas e 2 toneladas. Todos eles têm dimensões aproximadamente semelhantes há décadas, porque precisam caber nos tubos de torpedo padrão. E esses tubos não mudaram muito desde meados do século XX. Os torpedos ficaram muito mais inteligentes, só não ficaram muito maiores. Poseidon ignorou essa lógica, com cerca de 20 metros de comprimento, 2 de diâmetro e massa entre 80 e 100 toneladas. Se você colocasse um deles em pé, ele teria a altura de um prédio de 6 andares. Deitado, ele teria o comprimento de uma quadra de tênis. E por que tão grande? Bem, 2 motivos, já mencionamos eles. Ele possui um reator e uma ogiva nuclear dentro, nada disso pode ser feito tão pequeno. Vamos começar falando do reator. Todo submarino nuclear funciona basicamente no mesmo princípio. Um reator gera calor, e esse calor produz vapor. O vapor movimenta as turbinas, e as turbinas giram as hélices ou geram eletricidade para os motores. O reator não se importa se está debaixo d'água ou na superfície, ele simplesmente fica lá, dividindo átomos e gerando calor. O desafio com Poseidon é encaixar tudo isso em algo. Pequeno o suficiente para caber em um torpedo, mas potente o bastante para mover um veículo de 100 toneladas em velocidade útil. Fontes russas dizem que o Poseidon usa um reator cerca de 100 vezes menor que o de um submarino comum, o que impressiona até você refletir sobre o real significado disso. Você está lidando com calor extremo em um espaço muito confinado. Você tem fluidos refrigerantes exóticos que se comportam de maneira imprevisível, requisitos de blindagem que adicionam peso que você não pode suportar e desafios de manutenção. Isso normalmente seria feito por uma tripulação, mas é claro, neste míssil não há tripulação. A maioria dos analistas acredita que o Poseidon utiliza um reator refrigerado a metal líquido, provavelmente inspirado nos projetos dos submarinos soviéticos classe Alfa dos anos 70. Esses submarinos eram verdadeiras maravilhas da engenharia, capazes de velocidades e profundidades extraordinárias, mas também eram realmente bastante temperamentais. O refrigerante de metal líquido, uma liga de chumbo bismuto, precisava permanecer aquecido, pois se esfriasse, solidificava. O reator ficava praticamente arruinado, vários submarinos Alfa tiveram graves acidentes e toda a classe foi aposentada devido à manutenção excessiva. Agora, imagine pegar essa mesma tecnologia bastante delicada e colocá-la dentro de um veículo não tripulado, sem tripulação para monitorá-la, sem possibilidade de realizar reparos. É um perfil de missão que pode exigir inatividade por semanas antes de avançar rapidamente ao alvo. Um certo problema, como você pode ver agora. A vantagem teórica disso, é claro, é o seu alcance absolutamente enorme. Um torpedo convencional funciona com baterias ou combustível e quando acaba, ele para. O reator do Poseidon funciona enquanto houver barras de combustível e os sistemas não falharem. Ele pode se mover indefinidamente, cruzar oceanos lentamente, percorrer milhares de quilômetros e chegar a uma costa do outro lado do mundo sem jamais emergir. Fontes russas dizem que o alcance operacional chega a 10 mil quilômetros, suficiente para um Poseidon lançado do Mar de Barents atingir Nova York ou do Pacífico chegar a Los Angeles. Mas aqui está o problema dos reatores nucleares. Eles não são silenciosos e definitivamente não são frios. Em baixas velocidades, o Poseidon se move devagar sem grande assinatura térmica ou acústica. Quanto mais rápido o negócio vai, mais calor o reator libera na água e mais barulho faz o sistema de propulsão. A Rússia afirma velocidades de até 100 nós, isso são 185 km por hora debaixo d'água. E compreensivelmente, isso foi recebido com muito ceticismo.
A hidrodinâmica sozinha já é insana nessas velocidades, e um veículo liberando tanto calor residual enquanto se move tão rápido deixaria um rastro térmico. Você praticamente poderia seguir de olhos fechados, é só colocar a mão na água e sentir ao redor. A maioria das estimativas independentes aponta que a velocidade máxima realista fica entre 60 e 70 nós, ainda extremamente rápido para um veículo subaquático, mas não chega a ser a bala russa imparável que a mídia russa gosta de descrever. E agora vamos falar sobre a ogiva. Quando o slide do status 6 vazou em 2015, alguns analistas e vários redatores de tabloides agarraram-se à ideia de uma ogiva de 100 megatons comparável a Tsar Bomba. A maioria dos analistas sérios já reduziu bastante esse número. O consenso atual coloca a potência em algo entre 1 e 2 megatons. Devastador. Sim, absolutamente. Essa é uma bomba enorme, mas está na mesma faixa geral das ogivas dos mísseis balísticos lançados por submarinos russos existentes. Se o Poseidon fosse detonado em profundidade próximo a um alvo costeiro, geraria explosão, radiação térmica e contaminação radioativa. Projetada para causar máximo dano a portos ou bases navais, a explosão subaquática geraria grande pressão e onda capaz de destruir navios, infraestrutura e tudo ao redor. Dependendo da profundidade da detonação e da geografia local, também poderia gerar ondas substanciais, embora provavelmente não os tsunamis radioativos de 300 metros que a televisão estatal russa descreveu com tanto entusiasmo. Uma grande onda e uma inundação costeira significativa. Sim, talvez, mas o cenário apocalíptico de desenho animado é quase certamente um exagero. A contaminação, no entanto, é um problema real. Uma explosão nuclear na água gera muita precipitação radioativa, que se mistura ao spray do mar e se espalha pelo vento. Um porto atingido pelo Poseidon ficaria inutilizável por anos, possivelmente décadas. Para uma potência naval com poucos portos principais, isso é um pesadelo estratégico, mesmo que as mortes imediatas sejam de centenas de milhares. E agora vamos falar sobre como Poseidon encontraria seu alvo. GPS e GLONASS não funcionam debaixo d'água. Ondas de rádio não atravessam a água, então submarinos sobem a profundidade de periscópio para se comunicar. Um Poseidon a 500 metros de profundidade no Atlântico não consegue verificar sua posição pelos satélites, ficando totalmente por conta própria. A solução provável combina navegação inercial, pontos de passagem pré-programados e acompanhamento do terreno com mapas do fundo do mar. Tudo isso é tecnologia. Ela rastreia aceleração e rotação do veículo para calcular sua posição em relação ao ponto de partida. Pequenos erros se acumulam e após milhares de quilômetros, o sistema pode ter um desvio de dezenas ou até centenas de quilômetros. E isso não é bom quando o seu alvo é um porto específico e não apenas um trecho bonito de praia. Para corrigir isso, Poseidon precisaria verificar periodicamente sua posição. As opções incluem balizas acústicas posicionadas previamente no fundo do mar, emergir brevemente para obter uma posição via satélite ou reconhecimento de características do terreno subaquático usando sonar. Todas são possíveis, mas aumentam a complexidade e ao emergir à superfície, também a vulnerabilidade. Veja, um Poseidon que ergue o nariz acima das ondas para se comunicar pode facilmente ser detectado. Fontes russas consideram isso como inteligência artificial e decisões autônomas, mas seu significado prático ainda não está claro. O veículo deve navegar por obstáculos, evitar águas rasas e reconhecer a aproximação da área-alvo. Ainda não se sabe se ele pode atacar alvos móveis, como um grupo de porta-aviões, ou se está restrito a coordenadas fixas. Há outro ponto sobre autonomia importante para pensarmos estrategicamente sobre Poseidon. Assim que esse veículo estiver na água e fora do alcance de comunicação, alguém já tomou a decisão. Ou ele já recebeu ordens de onde ir e quando detonar, ou está à espreita em algum lugar do oceano, com uma ogiva termonuclear e um conjunto de instruções pré-programadas, esperando por um sinal que pode ou não chegar. Nenhuma das opções é particularmente reconfortante, não é mesmo? Uma arma como Poseidon não serve para muita coisa? Enquanto está no depósito, você precisa de algo para transportá-la, lançá-la e um local para escondê-la entre missões.
A Rússia tem trabalhado nessas 3 áreas de forma sensata. Os primeiros testes, que remontam pelo menos a 2016, usaram um submarino convertido chamado Sarov, originalmente designado Projeto 2120. Sarov é um submarino diesel-elétrico, transformado em laboratório flutuante para testar tecnologias navais, incluindo um pequeno reator nuclear experimental, mas não para propulsão. Não é uma embarcação de combate, é apenas uma plataforma de testes. Segundo fontes do Pentágono, em 2016, Sarov fez o primeiro lançamento conhecido de um protótipo do Poseidon no Ártico, mas nunca seria o transportador operacional. Para isso, a Rússia precisava de algo muito maior. Entra em cena o Belgorod K-329. O Belgorod tem uma das histórias de construção mais estranhas de qualquer submarino em operação. Ele iniciou sua trajetória em 1992 como submarino de mísseis guiados classe Oscar II, um enorme submarino projetado para transportar 2 dúzias de mísseis de cruzeiro antinavio e caçar grupos de porta-aviões americanos. Mas o financiamento entrou em colapso junto com a União Soviética, e por anos o casco parcialmente construído ficou apenas parado no estaleiro Sevimash, em Sverodvinsk, enferrujando silenciosamente enquanto a Rússia tentava descobrir o que fazer com ele. A resposta para essa pergunta acabou sendo reconstruí-lo em algo totalmente novo. Em 2012, trabalhadores do Sevimesh alongaram o casco ao adicionar uma seção ao centro do submarino, tornando-o o mais longo já construído. Os tubos de mísseis originais foram removidos e substituídos por equipamentos especializados para operações em águas profundas, incluindo instalações de acoplamento para submersíveis de pesquisa e, crucialmente, 6 tubos de lançamento superdimensionados projetados para o Poseidon. A conversão levou uma década. O Belgorod foi comissionado em julho de 2022 e entregue à secreta Diretoria Principal de Pesquisas em Águas Profundas da Marinha Russa, a GUDGI. Esta é a organização responsável por algumas das operações subaquáticas mais sensíveis da Rússia, como interceptar cabos submarinos, mapear o fundo do mar e, de modo geral, realizar atividades sobre as quais os governos não gostam de falar. O Belgorod ter sido entregue ao GUDGI e não à frota regular nos diz algo sobre como a Rússia vê o Poseidon tanto como um recurso de inteligência e operações especiais, quanto como um simples sistema de entrega nuclear. Imagens de satélite diretas. Na mídia russa, há relatos de que o Belgorod fez seus primeiros testes com o Poseidon no final de 2022 e em 2023, lançando modelos de massa e dimensão. E para quem precisa de uma explicação, são basicamente artigos de teste inertes, com o tamanho e peso do equipamento real, usados para validar procedimentos de lançamento. Se um Poseidon totalmente funcional, com reator ativo e ogiva, já foi realmente implantado, ainda não está claro, mas a infraestrutura está claramente pronta, e o Belgorod é só o começo. A Rússia desenvolveu uma nova classe de submarinos projetados desde o início para carregar o Poseidon. A classe Khabarovsk, designada Projeto 9851, é menor, mas construída para esse fim, com cerca de 6 tubos para o Poseidon. Sem as concessões de alongar um casco de 30 anos, o submarino Khabarovsk está em construção desde 2014 e foi lançado em 2025, mas ainda não entrou em serviço. Mais 1 ou 2 estão planejados. Se todos esses submarinos entrarem em operação e levarem sua capacidade máxima, a Rússia poderá ter cerca de 30 Poseidons no mar. Muitas dessas armas escondidas sob as ondas. Mas os submarinos não são a única parte da história. Também existe algo chamado esquife. Agora, os detalhes sobre isso são escassos. É a Rússia. Fontes russas, às vezes, citaram uma variante do Poseidon lançada do fundo do mar, que seria pré-posicionada no leito oceânico e ativada remotamente quando preciso. Considere as antigas minas Captor, desenvolvidas pela Marinha dos Estados Unidos na Guerra Fria, que ficavam no fundo do mar. Liberavam um torpedo quando um submarino inimigo passava, mas aqui é um drone autônomo com ogiva nuclear capaz de viajar milhares de quilômetros e atingir alvos costeiros, ou seja, é algo bem diferente. Se o esquife de fato existe de forma relevante, ainda é incerto, os desafios técnicos são grandes.
Seria necessário um recipiente resistente a grandes profundidades e um meio confiável de enviar um sinal de ativação por centenas de metros de água do mar. E confiança de que o reator e os sistemas internos ainda funcionarão após meses ou anos de inatividade. Mas a Rússia tem construído navios de superfície especializados que parecem projetados para operações em águas profundas, exatamente para apoiar programas como este. Imagens de satélite mostram novas construções na Península de Kola, incluindo possíveis edifícios de armazenamento para grandes veículos subaquáticos. Acho que o Poço de Kola, na Península de Kola, é o buraco mais profundo já feito. Foi um dos primeiros vídeos do canal, então confira se quiser. Tudo isso é real. Mas o quanto da capacidade anunciada do Poseidon realmente funciona como descrito é outra questão. E as coisas ficam complicadas, mais complicadas. A relação da Rússia com seus anúncios militares é complexa. O país possui talento em engenharia, tradição em designs inovadores de armas e capacidade industrial para produzir equipamentos sofisticados ao investir recursos necessários. A mídia estatal russa costuma apresentar arte conceitual como produtos prontos, exagerar capacidades e tratar programas em desenvolvimento como se já estivessem amplamente implantados para combate. Vamos começar pelo que podemos confirmar. O programa de testes parece real. Fontes de inteligência dos Estados Unidos reconheceram que acompanham testes relacionados ao Poseidon desde pelo menos 2016 e até 2023. Analistas identificaram pelo menos 11 testes diferentes, desde lançamentos de modelos inertes até experimentos avançados com protótipos motorizados. A construção do Belgorod e o trabalho no Khabarovsk só fazem sentido se a Rússia realmente levar a sério o objetivo de implantar algo. Imagens de satélite da infraestrutura de apoio revelam investimentos que superam um programa apenas teórico. Em outubro de 2025, Vladimir Putin anunciou que a Rússia havia testado com sucesso o Poseidon com seu reator nuclear ativado pela primeira vez após ser lançado de um submarino. E se for verdade, isso seria um marco significativo, uma prova de que o reator compacto realmente funciona em condições operacionais. Claro, se for verdade, essa é uma condição muito importante na frase. É quase impossível verificar de forma independente as alegações russas sobre programas militares secretos, e Putin tem motivos para exagerar o progresso. Mas o ceticismo realmente pesa bastante, apesar de quase uma década de anúncios, slides vazados e segmentos bombásticos na televisão. Ainda não há nenhuma filmagem disponível ao público mostrando um Poseidon em escala real, realizando uma missão completa do início ao fim. Não há vídeo mostrando o funcionamento, nem confirmação independente do alcance ou profundidade alegados, apenas declarações do governo russo. Animações em CGI e fotos de objetos em forma de torpedo, com tamanho aproximado, sendo movidos em estaleiros. Isso não prova que Poseidon é falso, apenas pedem que acreditemos sem evidências. Alguns analistas dizem que Poseidon serve mais como propaganda, visando gerar manchetes e preocupar o público ocidental, do que para uso real em guerra. A TV estatal russa exibiu diversas vezes comentaristas debatendo, de forma descontraída, a destruição de cidades britânicas e americanas por tsunamis radioativos, com gráficos de nuvens em forma de cogumelo sobre Nova York e Londres, direcionados ao público local e jornalistas estrangeiros. E a mensagem é: vejam como somos poderosos e perigosos. Não mexam conosco. Temos tsunamis radioativos. E também existe a questão das prioridades. Construir drones subaquáticos nucleares é caro, complexo e demanda muitos recursos de engenharia. A indústria de defesa da Rússia está sob enorme pressão desde 2022, com a guerra na Ucrânia, consumindo grandes quantidades de munições convencionais, veículos e pessoal. O que é estranho, pois essa guerra não deveria durar só 3 dias. Cada rublo no Poseidon deixa de ser investido em munição ou conserto de tanques. Se o foco fosse só capacidade militar, o programa seria rapidamente acelerado ou discretamente arquivado em favor de sistemas de utilidade imediata. Ele fica num meio termo estranho, notável demais para ser ignorado, lento demais para sugerir urgência real. Então, onde isso nos deixa?
A interpretação mais razoável é que Poseidon existe de alguma forma que provavelmente não corresponde ao seu próprio hype. Quase certamente existem protótipos funcionais. A tecnologia do reator, embora desafiadora, se baseia em décadas de experiência soviética e russa com submarinos resfriados a metal líquido. Uma versão do Poseidon capaz de percorrer grandes distâncias, mergulhar profundamente e entregar uma ogiva nuclear a alvos costeiros, provavelmente está ao alcance técnico da Rússia, se já não for operacional. Mas a arma apocalíptica de espectro total da propaganda russa atravessa oceanos em velocidades extremas, mergulha além de contramedidas e pode causar tsunamis devastadores sob comando. Essa versão existe em apresentações de PowerPoint e gráficos de televisão, o que de certa forma pode não importar tanto quanto você imagina. Porque o propósito de uma arma como Poseidon não é necessariamente ser usada, mas sim ser acreditada. A dissuasão nuclear sempre foi um jogo psicológico. O uso de armas nucleares seria catastrófico para todos, tornando o sistema dependente da percepção, credibilidade e da suposição de que o outro lado não está blefando. Você não precisa de uma arma que possa definitivamente destruir seu inimigo. Você só precisa de uma arma que seu inimigo acredite que pode definitivamente destruí-lo. Nesse contexto, Poseidon começa a fazer muito mais sentido estratégico. A tríade nuclear tradicional, mísseis balísticos intercontinentais em silos reforçados, mísseis lançados de submarinos furtivos e bombas gravitacionais em aeronaves estratégicas, funcionou razoavelmente bem por décadas. Cada perna tem vulnerabilidades e pontos fortes distintos, dificultando eliminar toda a capacidade de retaliação de um país em um único ataque. Mesmo destruindo todos os silos em terra, os submarinos ainda estariam à espera. Essa vulnerabilidade mútua mantém a paz, ou ao menos manteve até agora. Mas a Rússia teme que esse equilíbrio esteja mudando. A tecnologia de defesa antimísseis dos Estados Unidos segue avançando. A OTAN se expandiu para antigos países da esfera soviética, e a diferença militar convencional entre Rússia e Ocidente só cresceu desde o fim da Guerra Fria. Para Moscou, o pior cenário é um futuro em que as defesas americanas possam interceptar ogivas, tornando um ataque surpresa viável. Ou ao menos, fazer os líderes russos temerem que os americanos acreditem ser possível sobreviver a isso. Como dizemos, muitos jogos mentais, essa paranoia de segunda ordem cria suas próprias instabilidades perigosas. Poseidon é uma resposta a todo esse medo. Ele representa um vetor inalcançável pelas defesas antimísseis, pois não viaja pela atmosfera onde atuam os interceptadores. Um Poseidon à espreita em algum lugar no Atlântico é uma ogiva que não pode ser abatida. Pode ser lento comparado a um míssil balístico, levando dias ou semanas em vez de 30 minutos, mas essa lentidão não importa, se o objetivo é garantir retaliação e não uma resposta rápida. Isso faz parte de um conceito russo mais amplo chamado de escalar para desescalar, embora analistas ocidentais contestem essa expressão. Poseidon pode ser o último recurso, uma arma reservada para garantir retaliação devastadora, mesmo com forças convencionais derrotadas e outros sistemas nucleares degradados. A lógica diz, você pode afundar submarinos e destruir silos. Mas os Poseidons, eles estão por aí, e você não consegue encontrar todos. E também existe uma dimensão tática aqui. Embora muitos debatam o Poseidon como destruidor de cidades, algumas doutrinas russas indicam que ele pode atacar instalações navais. Grandes bases como Norfolk, San Diego, Yokosuka e Pearl Harbor são tanto instalações militares quanto cidades costeiras. Um único ataque do Poseidon eliminaria simultaneamente infraestrutura crítica e tornaria a área ao redor inabitável por anos. 2 coelhos, uma pedra radioativa muito, muito grande. E é aqui que o controle de armas entra em cena, e porque o Poseidon é um problema. O atual arcabouço para limitar armas nucleares estratégicas é principalmente o novo START. O START contabiliza ogivas com base nos sistemas de entrega, mísseis balísticos intercontinentais, mísseis balísticos lançados por submarino e bombardeiros pesados. Cada um recebe um determinado número de ogivas, e o total é limitado. O sistema é definitivamente imperfeito, mas oferece transparência, o que ajuda a evitar erros de cálculo. Poseidon não se encaixa nessas categorias.
Não é míssil balístico, de cruzeiro tradicional, nem transportado por bombardeiro. Os tratados não prevêem categoria para ele. O que significa que a Rússia pode desenvolver e implantar Poseidons sem que eles contem contra quaisquer limites acordados, adicionando efetivamente armas de classe Megaton ao seu arsenal, fora dos limites. Isso não é ilegal pelos tratados atuais, mas é desestabilizador se a Rússia puder adicionar 30 ou mais ogivas nucleares com o Poseidon sem violar acordos. O que impede que desenvolvam outros sistemas não registrados? O que impede Estados Unidos ou China de fazerem igual? Ainda há o problema da autonomia. Armas nucleares normalmente exigem autorização humana em diferentes etapas, desde a decisão política até as ações para armá-las e dispará-las. Essas salvaguardas são extremamente sensatas e existem porque as consequências de um erro são absolutamente catastróficas. Poseidon complica muito isso. Após entrar na água, o veículo opera sozinho, sem comunicação por centenas de metros de mar e pode viajar semanas até o alvo. Instruções programadas antes do lançamento tornam-se toda a autoridade de comando do veículo. Se estiverem erradas ou a situação mudar enquanto Poseidon está em trânsito, não há como chamá-lo de volta. Uma crise pode escalar e desescalar várias vezes, enquanto um Poseidon apenas navega lentamente em direção a um alvo. Líderes políticos podem negociar um cessar-fogo, mas uma arma autônoma pode destruir uma cidade semanas depois. Isso lembra a crise dos mísseis de Cuba. Em outubro de 1962, um submarino soviético próximo a Cuba quase lançou um torpedo nuclear contra navios de guerra dos Estados Unidos. O navio B-59 estava sem contato com Moscou há dias e estava sendo assediado por contra-torpedeiros dos Estados Unidos. Com o lançamento de cargas de profundidade de exercício, o capitão, achando que a guerra já havia começado, quis lançar o torpedo nuclear. Embora fosse necessária a autorização de 3 oficiais, 2 concordaram. O terceiro, um comandante de flotilha chamado Vassily Arkhipov, que por acaso estava a bordo, recusou. O Poseidon não possui um Vassily Arkhipov. Se isso o torna mais ou menos perigoso que armas nucleares tradicionais, não há resposta clara. Mas é diferente, e diferente de maneiras que o controle de armas existente não foi projetado para lidar. Certo, então com tudo isso, um vídeo bastante longo, onde isso nos deixa. Poseidon é real, ou ao menos real o suficiente. Submarinos e infraestrutura existem. Os testes seguem há quase uma década, e a Rússia investiu muito para ser só vaporware. Se os veículos realmente fazem tudo o que a propaganda russa diz, já é outra questão. A resposta honesta é: não sabemos, e só saberemos se uma dessas coisas for usada ou capturada. Nenhuma dessas opções é algo desejável. O que sabemos é que Poseidon representa algo realmente novo. Há 70 anos, a dissuasão nuclear baseia-se em mísseis e bombardeiros aéreos, rastreáveis por radares e satélites, ao menos teoricamente. Poseidon atua em um domínio distinto, com métodos de detecção menos avançados e sem aplicação dos atuais acordos de controle de armas. É uma arma projetada desde o início para explorar lacunas nas defesas, lacunas nos tratados e lacunas na imaginação estratégica dos adversários da Rússia. Veja, a Rússia não é a única com esse pensamento. A China está ampliando seu arsenal nuclear e investindo em operações subaquáticas. Os Estados Unidos passaram a explorar sistemas subaquáticos autônomos. Seria surpreendente se o lançamento de armas nucleares não estivesse ao menos sendo debatida em algum setor do Pentágono. A tecnologia que viabiliza o Poseidon, reatores compactos, veículos autônomos de longa autonomia, navegação inercial avançada, não é exclusiva da Rússia. Outros países também podem construir essas coisas, e se o Poseidon se mostrar estrategicamente útil, bem, provavelmente eles vão construir também. Por enquanto, o Poseidon continua sendo principalmente um projeto russo e principalmente um projeto psicológico. Sua principal função é lembrar que a Rússia ainda pode causar danos catastróficos a quem a ameaçar. Não importa quantos interceptores, antimísseis os americanos construam ou o mau desempenho das forças convencionais russas na Ucrânia. A arma pode ou não funcionar exatamente como anunciado, mas a ameaça funciona perfeitamente. Em algum lugar no Ártico, provavelmente agora, Belgorod, o submarino mais longo já construído, está lá fora com 6 tubos enormes,
tripulado por homens que não podem revelar seu trabalho, carregando armas que podem ou não estar totalmente operacionais, servindo a um propósito estratégico que pode ou não tornar alguém mais seguro. E com esse reflexão séria, obrigado por assistir.